Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, eu pedi para vocês me entregarem até quarta-feira que vem, né? Um planejamento da crônica de vocês. E eu fiz esse pequeno documento para servir de exemplo, gente, como funciona um plano de um texto, tá bom? Como funciona o plano de um texto especificamente de uma crônica. Porque existe uma coisa também. Quando você vai fazer um planejamento textual, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, galera, é que tipo de texto você está produzindo. Aliás, que gênero textual, né, você está produzindo. É, e nesse caso, nós estamos produzindo o gênero textual chamado crônica. Por que você tem que levar em conta o gênero textual na hora de estar produzindo isso? Ora, porque se você vai planejar um texto, você tem que saber como ele funciona, que elementos ele pode conter, que características esse texto contém, para que você pense e planeje no futuro texto que esteja de acordo com essas características do gênero textual em questão. Ok? Vamos lá. É o seguinte, galera. Algumas coisas fundamentais que vocês precisam definir. Primeiro de tudo, o tema do seu texto, ok? Qual vai ser o tema do seu texto? E em determinado momento na sala de aula eu tinha feito uma lista de possíveis temas, sempre dizendo o seguinte, né? Como a gente está falando de crônica, galera, e crônica vem de Cronos na Grécia, que está ligado, que é uma palavra cujo significado é tempo, a gente sabe que a crônica tem que ter uma relação temporal com as coisas que tem uma pertinência para o momento agora. Não precisa ser uma coisa que aconteceu agora, pode ser uma coisa que já acontece há muito tempo, mas tem que ter um sentido para o nosso tempo atual. E aí eu elenquei mais uma vez alguns temas que vocês podem utilizar para vocês. Eu botei aqui assunto coronavírus e alguns temas que vocês poderiam fazer relacionados a isso. Você pode pegar um outro assunto, vida virtual, e falar de tantas coisas, gente, dentro da vida virtual. Isso é um tema. Isso que eu coloquei aqui para vocês, galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são possibilidades. Eu não estou falando que vocês devem obedecer a isso. Eu não estou falando que só existem essas possibilidades. São exemplos. Nem estou dizendo que vocês têm que falar de tudo isso. Teoricamente, vocês poderiam selecionar ou o tema 1, ou o tema 2, ou o tema 3, ou escolher outros temas relacionados ao coronavírus, relacionados à vida virtual ou qualquer outra coisa. A gente tem também assuntos de variedades, coisas aleatórias, entendeu? Só que tem uma coisinha, galera. Eu acho que se vocês fizerem um texto que realmente tem relação com o momento, é difícil a gente fugir do estilo de vida que a gente está vivendo agora, né? E por aí vai, ó, vida escolar, tá bom? Comportamento dos alunos, bullying, aulas à distância, acaba tendo uma relação com o corona, né? Eu não sei, galera, vocês podem escolher um desses elementos ou outros, fiquem livres, eu só estou dando exemplos. Relação familiar, né? Nesse momento aí, muita coisa está acontecendo, pode ser também um assunto interessante que gera vários teminhas. Escolha o tema que você quiser, sejam esses ou outros. Segundo ponto que você tem que, enfim, selecionar antes de produzir o seu texto, o público-alvo. E por que você deve selecionar o público-alvo, galera? Porque é o público-alvo que vai definir a linguagem que você vai utilizar. Se eu vou falar para a sociedade como um todo, eu tenho que ser mais formal, né? Eu tenho que ser geral. Se eu vou falar para adolescentes, talvez eu possa incluir algumas gírias, alguns elementos informais, fora o foco que eu vou dar no meu texto. Se é para adolescentes, eu vou dar um foco. Se é para idosos, eu vou dar outro foco. Se eu fosse fazer uma crônica escrita para idosos, eu falaria talvez de como os filhos agora estão tomando a dianteira das ordens nas casas, a não deixar os velhinhos passearem, né? Ou sei lá, dando dicas do que fazer e do que não fazer, entre outras coisas, de cuidados da saúde e tudo vai. Se eu estou falando para estudantes, é lógico que falar da vida escolar vai valer a pena, falar daquilo que circunda a vida do estudante vale a pena, ok? O objetivo do texto é um outro ponto que você precisa definir ao fazer uma crônica. A gente já trocou uma ideia e disse que crônicas, galera, são um gênero textual muito livre, né? Muito livre mesmo. Você pode ter humor, você pode ter um teor filosófico, você pode ter um teor argumentativo e por aí vai. Qual o objetivo do seu texto? Refletir sobre um problema racional, de modo racional?
ou refletir de um modo mais emotivo, de modo a sensibilizar o teu público leitor. Ou então você quer escrever uma crônica só para divertir. Você precisa definir isso. E talvez você queira misturar duas coisas, né? Um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, entre outros objetivos que você pode ter. E outra coisa fundamental para você inserir no planejamento do seu texto é: essa crônica vai ter que estrutura? Novamente, a gente lida aqui com essa estrutura da crônica que é muito livre, né? Já que ela fica entre o jornalismo e a literatura. Você vai estruturar textualmente a sua crônica como uma narrativa, uma história contada? Ou então como um texto expositivo, em que você apresenta ideias em um tom de bate-papo? Nesse caso não pode ser uma exposição muito formal, porque é uma crônica, tem que ser mais leve. Num tom de bate-papo. Ou você vai argumentar em favor de um ponto de vista. Ou então você vai descrever um objeto. E com essa descrição você talvez queira divertir, refletir ou sensibilizar. Ou mais, você vai dar uma estrutura injuntiva, aquela que você dá ordens ou recomendações. Por exemplo, se você escrevesse um texto para o público-alvo idoso, seria muito legal você fazer um texto com estrutura injuntiva, em que você vai dar orientações, como se fosse um manual. Você precisa definir esses itens antes de fazer a sua crônica. E aí eu dei um exemplo aqui de uma crônica que não vou escrever, mas eu escrevi só o início dela, só para dar de exemplo para vocês. Coloquei essas definições: o meu tema, o meu público, o meu objetivo, a minha estrutura textual. Gente, vocês devem estar ouvindo um barulho aí no fundo, e hoje eu estou num ambiente nada propício para os estudos. Está com muito barulho em torno de mim, por isso eu não vou fazer live, tá bom? Mas eu vou atender vocês ali no bate-papo, caso vocês tenham alguma dúvida. Defini todas as coisas aqui, galera, e fiz a minha crônicazinha, que vocês podem ler aí, né? Com calma e tudo mais. Nem fiz revisão, não melhorei ainda. Foi apenas um rascunho de crônica. Óbvio que depois desse rascunho eu melhoraria algumas coisas. Mas eu tenho aqui a minha ideia, surgindo mais ou menos como ela se daria. Eu falaria de cenas em tempos de corona.